Só sendo porco. Muito bem, um grande abraço a você, muito boa tarde. Hoje é sábado e dia 23 de março do ano 2013. Você sabe, todo sábado, a partir do meio-dia, você tem a mesa redonda aqui no seu canal 10. De repente você está assistindo esse programa numa reprise, na segunda ou terça-feira. Isso acontece. Realmente, as reprises da mesa redonda são apresentadas durante toda a semana. Mas nesse momento você está vendo, nesse sábado, a nossa mesa redonda. Vamos falar muito de futebol, vamos discutir Libertadores, vamos falar do Campeonato Paulista, Série 1, Série 2, Série 3 e vamos falar principalmente do FFC, porque está chegando o 5 de maio e é a estreia da Águia no Campeonato Paulista da segunda divisão. Lembrando você que ao terminar esse programa aqui, você vai assistir mais um documentário espírita aqui no seu canal 10. Muito aplaudido, os últimos dois que nós apresentamos. Foi excelente, uma audiência maravilhosa, assim como é a mesa redonda. E fique ligado aí, porque terminou a mesa redonda, começa então o documentário espírita. E como sempre aqui comigo, ao meu lado, o eterno presidente Jesus Moretti, nos ajudando a fazer esse programa. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Ivone, boa tarde, Viriato, né? Meu professor Viriato, né? Com quem eu aprendi bastante futebol hoje, está do meu lado aqui, é sempre um prazer estar com ele, e a todo telespectador do Canal 10. Está aí o presidente eterno nosso, Jesus Moretti, e o eterno treinador do FFC, né? Porque por muito tempo aí, como disse o Jesus, o Viriato está conosco aqui, por muito tempo, quando a coisa pegava no breu, chama o Viriato. Então ia chamar o Viriato para poder ajudar o FFC e treinar o FFC. Já foi treinador de base, e até nem sei por que o Viriato até agora não foi convidado a integrar a comissão técnica do FFC e dar uma olhada nessa molecada aí para serem os futuros jogadores do FFC. Viriato, fazia tempo que você não vinha aqui, todos nós estávamos com muita saudade de você. O Jesus Moretti, nós trocávamos ideia, né, presidente? O Viriato está demorando de vir aqui, né? Está demorando. E o Viriato aceitou esse convite nosso e neste sábado ele está aqui conosco para poder falar de futebol. Professor, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Canal 10. Boa tarde, Ivone, boa tarde, Jesus, boa tarde aos telespectadores do Canal 10. Geralmente a gente está fora do futebol, e é aquilo que eu sempre dizia para o pessoal. Eu, durante muito tempo, eu fiquei no futebol e acho que eu dediquei boa parte da minha vida no futebol, principalmente aqui em Fernandão. Mas chegou um momento que você cansa um pouco, e hoje eu sou um cidadão assim, com a tranquilidade, ficando mais na minha casa, meus afazeres, eu tomo conta de algumas coisas que o Maurinho tem aí, inclusive da chácara que ele tem, e eu fico assim um pouco sem tempo, eu fico até meio por fora assim, de futebol, não futebol assim, de paulista, de brasileiro, porque aí você fica na televisão, você fica vendo muita coisa, mas o futebol é realmente assim, por exemplo, do FFC, às vezes eu escuto comentário, vejo comentário, mas eu estou sabendo que está indo bem, que começou bem esse ano, principalmente o FFC começou muito bem, esse ano começou bem antes, eu espero que esse ano nós consigamos subir aí, para nós podermos ter a tranquilidade de disputar pelo menos um atleta. O Viriato, como ele disse, ele é o homem de confiança do Maurinho nos negócios que o Maurinho tem. Por onde anda o Maurinho, Viriato? Parou mesmo de jogar futebol? Como é que é? O Maurinho parou mesmo, e o Maurinho está na cidade. Ele, inclusive, ele fica um pouco aqui, fica um pouco em São Paulo, que tem algumas coisas que faz em São Paulo. E ele, se não me engano, ele está montando uma firma na cidade de Votuporanga, porque acho que ele achou umas facilidades para montar isso lá, não sei. Um problema de reciclagem. E daí está muito com essa fazenda, está muito ocupado, mas está sempre, ele está morando aqui em Fernandópolis, na residência da casa do pai dele. E está bem, cidadão normal, comum, vamos tocando a vida dele para frente. Quantos anos está o Maurinho agora, Viriato? O Maurinho fez 34 anos em outubro do ano passado, esse ano vai fazer 35. Pois é, tá aí, o Viriato que é tio irmão do Maurinho, que jogou no FFC também, tio do Maurinho que jogou no FFC, no Rio Preto, jogou no Santos, jogou no Cruzeiro, jogou na Seleção Brasileira. Nós precisamos trazer o Maurinho aqui, hein, presidente? Como é que nós vamos fazer? Você vai ajudar a trazer com o Viriato? Eu te ajudo, o Viriato me ajuda. Eu acho que não tem problema. O Maurinho ele vem,
se avisar com antecedência para ele poder Se organizar, né? se organizar com os compromissos que ele tem. Muito bem. Você disse que aprendeu muita coisa com o Viriato, presidente. Aquele sofrimento todo, né, daquela época, sem dinheiro, sem nada, né? Principalmente o sofrimento, né, Viriato, né? Nós temos história para contar aí. Eu falei, eu aprendi assim, mano, quando eu entrei no futebol, entrei como supervisor em 94 com o Tom Ribeiro, né? E o Viriato já trabalhava junto. E uma coisa que eu estava bem por dentro era a parte de futebol, olhar jogador. Uma coisa que eu não sabia nada mesmo era da parte lá dentro, como funcionava, né? E o Viriato, aprendi com o Viriato, essa parte de viagem, de concentração, no dia a dia aí. E na verdade eu falo, eu aprendi com o Viriato, né? E não muda muito, não. O que muda dos times grandes, essas coisas, eu acho é a estrutura, né, Viriato? Os caras têm mais condição, mas o que eles fazem lá, eles fazem aqui do mesmo jeito. É a concentração, horário de almoço, a alimentação. Eu aprendi tudo isso aí com o Viriato e eu agradeço até hoje se eu saber alguma coisa nessa parte, que a gente acabou sendo presidente e acabava fazendo tudo, né? Você tinha que correr atrás de tudo sozinho, aí não tinha supervisor, não tinha nada. E eu agradeço o Viriato bastante mesmo, que eu aprendi com ele. Eu tenho que chamar o comercial, mas eu quero fazer uma colocação antes. Eu vou discordar um pouco de você, de que tudo que eles fazem lá faz aqui. Eu vou discordar um pouco, talvez eu vou discordar bastante. Você sabe por que eu acho que não faz? Tudo que foi lá não faz aqui? Porque lá tem presidente ladrão, que mete a mão no dinheiro do time. Tem presidente que, não sei como é que faz, por exemplo, o Arnaldo Tironi, em 2 anos de Palmeiras, ele pagou para comissão de empresários 5 milhões de reais, que na verdade eu não posso provar, mas deve ter sido rachadinho no meio, ó. Você leva isso, metade fica aqui, quer dizer, você como presidente não fazia isso, que eu sei, você põe dinheiro do bolso. Dizer, né, Não, eu entendo o que você quer dizer, que você me deu o gancho para falar que tem muita gente suja no futebol, e a cada dia tem mais gente suja. O Viriato fazia, quando era treinador, o que os caras fazem, não faz, porque, por exemplo, o Filipão mandou buscar um jogador, não vou falar o nome porque o jogador não tem nada com isso. Ele chegou no Palmeiras, assinou o contrato cedo, não foi apresentado à tarde, já estava em outro time e nunca mais apareceu. Quer dizer, então tem treinador que ganha dinheiro de jogador, nós sabemos disso. Nós sabemos, eu estou nessa vida há 40 anos, então eu vi coisas. Então, eu só aproveitei esse gancho que você me deu para poder falar esse tipo de coisa. Lá em cima, podridão, hoje eu não sei, meu Viriato, você está pior no futebol ou na política. O que você acha, Viriato? Não quero te apertar não, mas tá difícil, hein? Eu acho que a facilidade de dinheiro, tem muito dinheiro envolvido. Quando tem muito dinheiro envolvido, geralmente é difícil não ter corrupção, muito difícil. Mas tem uma história do Filipão aí, eu acho que o Filipão é uma pessoa honesta, mas tem uma história do Filipão que até na convocação do Oswaldo, eu achei engraçado o Filipão. O Filipão vetou a contratação do Oswaldo pelo Palmeiras. E ele fez o Luan assinar um contrato de 4 anos do Palmeiras, o Luan, que era o bom. Então, agora é engraçado o seguinte, ele convocou o Oswaldo e o Luan não está mais. Então, o certo ele tinha que convocar o Luan, já que ele fez um contrato de 4 anos com o Luan, não é o Oswaldo. Ele convocou, ele não queria o Oswaldo do Palmeiras, agora ele convocou o Oswaldo para a seleção brasileira e o Luan ninguém sabe para onde anda. Então é uma coisa. O futebol tem umas coisas assim muito esquisitas. Eu acho que os treinadores hoje em dia estão mandando demais no futebol, nos clubes, mandam demais no clube. E eu acontece o seguinte, os dirigentes também é o seguinte, os dirigentes eles pensam em dinheiro, mas na parte que toca a eles, administrar o time, peitar um treinador, eles não tem coragem para isso. Estou pensando nesse futebol. Você que às vezes acha que eu sou meio duro naquilo que eu falo, está aí. Um homem experiente do futebol. Um homem experiente falando, Viriato falando esse tipo de coisa. E tem mais, hein? 7 milhões de reais no Lua, 7 milhões de dólares no Lua. E ele jogava. Com a perna manca ele jogava lá no Palmeiras. O problema nessa draga desgraçada aí é por causa do tirone do Filipão. Você concorda, Viriato? Se você discordar, fica à vontade. Não, eu concordo sim. Eu acho que um dos grandes culpados, inclusive, eu só não entendi essa volta do Filipão para a seleção brasileira. No duro eu não entendi. Porque tecnicamente, eu estou te contando, porque é uma área que eu até trabalhei bastante tempo. Não vou dizer que eu fui um grande treinador, né? Mas meus pensamentos, eu acho que sempre foi mais ou menos razoável. O Filipão, como tecnicamente, ele não é bom. Ele se mandava pela palavra, aquele negócio de familiar, juntava todo mundo, ele tinha facilidade dos jogadores ter essa confiança nele. Mas tecnicamente ele está em 4º ou 5º lugar aqui no Brasil, que é tanto que não está ganhando mais nada. Agora, eles pegam o Filipão para a seleção brasileira outra vez, eu não entendi essa parte aí. Então eu acho o seguinte, eu acho que o Palmeiras teve o culpado, acho que o maior culpado do Palmeiras ter caído foi o Filipão, porque ele barrou a chegada de muito jogador e contratou muito jogadorzinho aqui do interior que ninguém sabe, porque só do São Caetano foi 5,
Você imagina um negócio desse? Então está aprovado aí por aquele que nós estamos analisando, você que está vendo a mesa redonda, que a coisa é brava. Agora, presidente, o senhor está quietinho, deixa eu provocar o senhor para falar mais alguma coisa. Como é que nós vamos ter um futebol sério? Como é que nós vamos ter... Se o presidente da CBF é ladrão, ele é ladrão. Ele é ladrão. Que o dia que o jogador Marquinhos, do Corinthians, do Juniores, o Corinthians foi campeão da Copa São Paulo, e na hora de entregar as medalhas, o que ele fez? Ele surrupiou a medalha do jogador. Como é que nós vamos ter? O Romário pediu a prisão dele na quinta-feira, na tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília. O homem é ladrão de medalhas, é das medalhas, rapaz. Presidente, como é que pode ter futebol sério? Que nem o já falou, não é só o futebol, né? A política, principalmente a política, né? A gente fica difícil trabalhar com tanta corrupção que tem nesse país, né? Então acho que você vê muita gente, saúde, transporte, um monte de coisa em país que é passando dificuldade, passando fome as pessoas, e você vê a corrupção que jorra dinheiro à vontade, então, mas a gente está tão longe aqui dos grandes centros, é difícil saber como resolve esse problema, né? Mas infelizmente isso existe no futebol, é onde esses negócios altos aí, ó, a gente sabe de um monte de treinador, dirigente que pega dinheiro. Você não pode ficar falando aí porque de repente isso é o problema. A gente sabe 70% aí, 50% pega dinheiro do jogador. Não é só nos grandes clubes, não, nos clubes pequenos aqui da 3, da 2, treinador querendo derrubar o outro e fazendo ligação para o clube, olha que a equipe não está ganhando para tentar derrubar o cara, eu sei de vários desse jeito. Então, a gente tenta aqui, quando a gente trabalhou no Fernandópolis, tenta fazer a coisa certa. Era difícil porque a gente não tinha dinheiro para fazer as coisas, mas uma coisa eu tenho certeza que o vereador trabalhou do meu lado, a honestidade sempre teve. Pois é, se a gente for citar nome, tem um treinador aí que caiu esses dias de um clube da região e é daqueles que ligam, né? Sem citar nome, né? Já está empregado, né? Já derrubou um. Já derrubou um, já. Já derrubou. Ficou nem uma semana. Eita, Mundão, você conhece o Leozinho Lima, não conhece? Conheço. Conhece, ele está acenando lá que nós temos que chamar um comercial e quem manda no programa não sou eu, nem você, nem o Viriato, quem manda é ele, porque se ele fechar lá nós não falamos, né? Então está na hora do comercial, já nós voltamos. Fique ligado, está aqui comigo o eterno presidente, nosso Jesus Moretti, e o eterno treinador, professor Zé Carlos Viriato Mendes, está aqui comigo no programa e nós vamos falar muita coisa ainda de futebol. E aqui tem uma coisa, hein? Nós falamos mesmo, só que não sobe o processo porque não falamos a verdade, nada mais que isso. Vai continuar falando as coisas erradas, vai, voltamos já. Filmagens e telões surpresas do amor, eternizando seus momentos em alta definição. Profissionalismo em documentar fatos importantes que emocionam os seus telespectadores. Há 18 anos no mercado audiovisual com tecnologia Full HD, experiência, inovação, criatividade, compromisso com o cliente e qualidade total. Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários e todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis e toda a região. Filmagens e telões surpresas do amor. 3462-6668 e 9606-2916. Rua Nossa Senhora de Santana, número 361, no Planalto. Você se sente seguro em São Paulo? A cada 10 dias, um delegado abandona a carreira em São Paulo, mudam de estado em busca de melhores condições ou simplesmente trocam de profissão. E sua segurança fica prejudicada. Para dar um basta na criminalidade só com inteligência, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado luta pela valorização da Polícia Civil. E uma polícia valorizada é uma sociedade amparada. ADPESP. Nossas conquistas garantem a sua segurança. Acesse www.adpesp.org.br. Você precisa conhecer o Shopping Center das Bebidas, na Avenida Brasília 464, pertinho do Corpo de Bombeiros. Cervejas, refrigerantes da linha Coca-Cola, água mineral, sucos Del Valle, Fanta, Sprite, Guaraná Quat, Schweppes, energético. Tudo para sua festa de casamento, formatura, bailes e quermesses. Venha nos visitar. Temos os menores preços, atendimento e entrega imediata. Ligue 3442-6485. Shopping Center das Bebidas. Comando do Cleiton Ferraz. Representante autorizada para Fernandópolis e região da Coca-Cola.
Pois é, de volta então aqui no seu canal 10, aqui no intervalo a gente ficou lembrando de alguma coisa do FFC, mas a gente vai falar daqui para frente, até venda de chapéu, né? Que coisa, né, Zé? Vamos falar um pouquinho da seleção brasileira, nós estávamos falando do Filipão, é uma vergonha, né? Pegou a Itália meio desarrumada na quinta-feira e fez 2-0, depois acabou empatando, e se não é aquele goleirão que já passou, o prazo de validade dele já venceu, o Júlio César, está numa tarde maravilhosa, o Brasil tinha perdido 5-2 em presente. Mais ou menos que meus cálculos eram daí, pelas chances de gol da Itália, eu acho que era por aí mesmo. Coisa feia, hein? Coisa feia. Não mudou nada, né, mano? A gente viu mudança de treinador, porque na realidade foi uma armação que fizeram com o Mano Menezes, né? Para tirar o Mano Menezes, para tentar colocar o pessoal dele, porque o André Sanches era do Corinthians, aquela briga sempre com o São Paulo, então teve aquela mudança lá e deram o tomo no Mano Menezes, e praticamente toda aquela comissão da CBF, e colocaram o Mano Menezes, o Filipão, que para mim até agora não mudou nada, está do mesmo jeito. Vou fazer uma colocação antes de fazer a pergunta para o Viriato. O Viriato sempre trabalhou no FPC e com aquela dificuldade, principalmente quando Jesus, que não tinha essas facilidades que tem hoje. Todo mundo sabe disso, né? Nós devemos muito, o FPC está em pé, mas muito mesmo a essas duas pessoas que estão aqui, o presidente e o treinador. Porque tem histórias aí que é até folclórica, né, Zé? O caso do chapéu, né? É folclórica, não compensa nem falar. O Viriato não era só o treinador que eu disse aqui. O Viriato era um presidente igual eu. Nós trocávamos ideia todo dia, nós tomávamos decisão em conjunto. Eu como presidente, ele como treinador. E é assim que a gente tocava o Fernandão. Então, vou falar da história do chapéu aqui. Teve um ano aí que o FPC precisava recolher R$4.000 na federação, não tinha. Os companheiros de uma rádio aí conseguiram R$800. E o Viriato chegou, parecia o Hulk, até verde lá na Rádio Difusora onde eu estava. Vamos precisar de R$3.200. De cara peguei o telefone, já consegui R$1.000, né, Viriato? Com o Semeghini, né? Exatamente. O Semeghini já mandou R$1.000, nós saímos aí. Em determinado lugar na cidade, o cara falou, eu não dou dinheiro, eu dou um chapéu. Você quer? Eu falei, obrigado, peguei o chapéu, saímos, viramos uma esquina, viramos um chapéu por R$10. Quer dizer, para ajudar dinheiro para o PPC. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, Viriato. O Filipão tem um assistente que é uma competência, né, em pessoa. O bigode dele pesa, é maior que o meu 2 vezes, pesa 300 quilos. Aquele cara no Palmeiras, ficou lá 3 anos, ganhando R$250 mil por mês. Isso implica que dá 3 milhões no ano. 3 anos, 9 milhões, a não ser que a matemática esteja errada. Ô Zé, você ganhou 10% dos 9 milhões que o Murtosa ganhou para ser treinador e presidente do FFC durante 10 anos? Você não ganhou não, né? Se eu tivesse ganhado 10 milhões, 9 milhões, o Murtosa ganhou. Não, 10%, 900 mil. Se eu ganhar 10% daqui, hoje você pode ter certeza que o Viriato teria outra pessoa, mais tranquilo, né? Não tinha... Boi no pasto, né, Zé? Exatamente. Acho que... Mas o futebol, é o que eu estou falando sobre o montante de dinheiro que gira hoje é muito coisa, a televisão, dá muito dinheiro para os clubes, inventa muito dinheiro no futebol. Então, quando tem muito dinheiro, geralmente tem corrupção, porque não tem jeito, e é um mal também nosso, né? Então eu acho que não tem como você barrar isso daí, não tem mais como barrar, porque hoje eu estou falando para você, o treinador de futebol, lógico que ele não tem estabilidade, ele daí não tem estabilidade, ele mandado embora aí. Só que as multas de mandar um treinador embora hoje também, mas você pode ficar parado mais 1 ano e meio, né? Porque se você faz uma multa aí contratual de 1 milhão de multa, te manda você embora, você pode ficar parado 5 meses, que não tem problema nenhum, você vai receber, e recebe mesmo. Se você não recebe integral, vai pelo menos 70%, 80% você recebe. Mas o futebol, ele está assim, porque é aquilo que eu sempre estou falando assim, é porque o giro de dinheiro é muito grande. E quando tem muito dinheiro, acho que todo mundo quer pegar pelo menos uma fatiazinha um pouquinho. O Viriato não teve sorte de ser amigo do Filipão, não é mesmo? Não teve sorte de ser amigo do Filipão, né? Auxiliar, né? Pelo menos auxiliar do Filipão. E não faz nada, ganha bastante e não tem responsabilidade, né? Isso que é bom. Viriato, você quer um exemplo que você acabou de falar aqui agora, no Canal 10? Você quer um exemplo? O Palmeiras terminou de pagar o Luxemburgo faz mais ou menos 8 meses. Terminou de pagar o Muricy faz uns 6 meses. O Murtosa era treinador da Ponte Preta, ganhava lá R$150 mil, o que eu acho um absurdo. Você fala o Kleber. O Murtosa não, perdão, o Kleber. O Kleber era treinador da Ponte Preta. Foi para o Palmeiras, caiu junto. E daí um dia é um time, outro dia é outro, ele não consegue montar uma estrutura.
Então não sei amanhã contra o Santos como é que vai ser não. Vai ser o jogo de doer, eu aconselho não assistir, porque vai ser terrível. O Neymar não vai jogar, o Valdívia não vai jogar, então vai ser terrível. Muito bem, o contrato do Kleiner é o seguinte, R$300 mil por mês, vai até dezembro de 2013. Se o Palmeiras mandar ele embora hoje, né, nós estamos terminando o mês de março, ficou 8 meses, a R$300 mil, 2.400.000. Você não ganhou isso também. Ah, inclusive, quando o Kleiner foi para o Palmeiras, eu achei que você ia falar, rapaz, não tem que pensar 2 vezes, olha. Se ele ficar 3 meses você ficar 3 meses no Palmeiras, que seria no setembro, se ficar até janeiro no Palmeiras, ele já vai ganhar o dobro que ganhava na Ponte Preta. Quer dizer, o cara vai pensar o quê? Não tem que pensar 2 vezes. O Mano Menezes também parece que pegou uma multa alta também da CBF. É a multa, né? É lógico. Mais de R$4 milhões. Então, dá para ficar parado muito tempo aí, tranquilo. Pois é, então falamos sobre... Bom, afinal de contas, presidente, você não gostou do Brasil contra a Itália, né? Não gostei, não vi nada de evolução até agora. Eu acho que uma equipe que eu acho que eu estava falando aqui, que para mim você não sabe sair jogando. Uma equipe, se você apertar a marcação na frente, ou ela vai dar chutão, ela não consegue, não é que nem você vê a equipe da Itália sai jogando de trás, com bola no pé, chega no gol com toque. O Brasil não tem condições, é só bola comprida e quando passa pelo meio, 2, 3 toques, vai perder a bola. Viriato, você assistiu o jogo? Não. Assisti, eu tive... E aí, você gostou ou não? Olha, o negócio é o seguinte, o Brasil, ele está com... O problema do Brasil é o seguinte, a imprensa brasileira, que arrebenta com a seleção brasileira, arrebenta com o time também. Vou dizer por que é. Porque é o seguinte, eles falam muito assim de brucutu, terceiro volante, não sei o que os volantes... Mas o problema é o seguinte, o Brasil tomou 2 gols ontem, eu podia ter tomado muito mais uns 3 ou 4 gols, sabe o que é? Porque é o seguinte, se você põe um time, você põe o Hernani, e você põe só aquele Fernando, que é um jogador novo, para marcar, só o Fernando para marcar, e você põe o Neymar, que é do meio para frente, você põe o Oscar do meio para frente, você põe o Fred, que não sai lá da frente, que é jogador definidor, ele tem que ficar lá na frente, tá certo. Agora você põe o Hernando, que é meia boca, não como jogador, bom jogador, para a marcação. O time tem que ter 3 repartimentos. Eu sempre falei o seguinte, futebol é simples, às vezes a pessoa inventa futebol porque quer. Então é o seguinte, a zaga, meio de campo bem postado, você tem que ter 2 jogadores de pegada, não existe no futebol, no mundo do futebol não existe isso daí. As pessoas falam assim que é muito bonito, jogar bonito, vai jogar bonito. Só que tem uma coisa, você vai jogar bonito, mas dificilmente você vai ganhar jogo. Você vê o Corinthians foi campeão aí da Libertadores, jogando feio, porque o Ralf pega muito, e o Paulinho também fica um pouco atrás. Agora o Corinthians, quando perdia a posse de bola lá, aqueles caras, eles marcavam mais do que os próprios zagueiros do Corinthians, o Jorge Henrique, aquele povo. Então, parece que ficou mais compacto. Você vê que o Corinthians hoje não está voltando para marcar muito mais, quer dizer que está empatando com o Kiss para esse cap. Então, o problema do Brasil tem que definir. Ele tem que colocar uns volantes, sim, certo? Parar com esse negócio dos volantes que saem com bola dominada, porque não adianta ele sair com bola dominada. E quando o adversário tiver de posse de bola, nós vamos sair, como é que nós fazemos? Não tem quem marcar. Então, o problema do Brasil é daqui. Não é que está gostar ou não gostar. Eu estou achando que o Brasil tem que mudar. O dia que o Filipão, que está lá agora, que eu também não aprovo muito, mas o dia que ele está lá agora, o dia que ele arrumar os dois volantes, pegador mesmo, ele vai dar mais liberdade. O Brasil não vai sofrer esses gols, porque ontem seria um vexame. Se o Júlio César não está numa noite inspirada, o pessoal da Itália não perde os gols, seria, no mínimo, teria sofrido mais 3 gols. Agora nós teríamos perdido 5. Como é que nós fazemos? Mas eu acho que o segundo gol, o Júlio César estava adiantado também, viu? Tá. Ele falhou. Mas ele falou, mas ele pegou. Você vê a hora que ele pega. Ele olhou, ele descobriu o goleiro, ele não chutou. Mas ele falou, Jesus sabe o que ele está adiantado? Que o Brasil está saindo de posse de bola. O Oscar arrumou o contra-ataque, é muito rápido, quer dizer, o Júlio César estava mais ou menos no bico da pequena área, perto da grande área ali. Então, porque o Brasil está saindo, o goleiro se adianta um pouco. Agora, você perde a bola, você entrega a bola para o adversário, quer dizer, o adversário não roubou a bola. O Oscar jogou a bola para o adversário, foi um erro de passe. Então, a reposição da defesa foi muito difícil, principalmente o Júlio César. O Júlio César não deu tempo de voltar para a expulsão. Agora, se não era o Júlio César ontem, ele pode ser até que falhou nesse gol, mas ele fez 3 defesas que dificilmente ele não fez. Umas pegou nele também, né? Mas eu concordo, ele foi um dos melhores jogadores em campo, mas eu quero dizer que nesse lance eu acho que ele falhou. Agora, se ele for melhor em campo, você imagina a defesa do Fernandão, o time do se ele for melhor em campo, imagina a defesa do Brasil, como é que é. E quando o goleiro aparece de manhã, alguma coisa está errada, porque ou está mal posicionado, ou não está marcando, alguma coisa está errada. Olha, o Zé fez uma colocação. E se o Zé Carlos me permite, eu vou colocar cereja nesse bolo, viu, Zé? Colocar cereja. O Zé disse, olha,
A imprensa prejudica a seleção brasileira e o futebol. E prejudica e muito. E vou dizer mais. No nosso meio, se eu falo e se me apertarem, eu dou nome. No nosso meio, tem gente que cria dificuldade para ter facilidade. Tá dando para entender? Você que está vendo o programa na internet e na televisão, tem gente da imprensa que cria dificuldade para ter facilidade. Isso posto, eu quero dizer o seguinte, tem um tal de jabá. Que é jabá no nosso meio? É aquele que fala de um jogador meia boca que ele é um craque. Sabe por que ele faz isso? Porque ele leva por baixo dos panos. E tem. Mas é justamente isso daí que é o problema. Tem. Eu entendo isso aí. O duro é que tem isso no meio da imprensa também. Então esse negócio de criar dificuldade para ter facilidade, estou falando em dinheiro, viu gente? Estou falando em dinheiro. Em tudo. A imprensa brasileira tem muita gente séria, muita gente correta, muita gente que gosta de fazer a coisa bem feita. Mas tem umas peças raras em todos os níveis que é de doer o que os caras fazem também. Vamos falar um pouquinho de Libertadores da América. Presidente, o senhor continua pensando que o Corinthians vai ser campeão? Eu acho que o Corinthians é uma das, que eu disse, das equipes brasileiras, o Corinthians e o Atlético Mineiro, para mim são duas equipes fortes que têm hoje mais condições de ser campeão. E o Grêmio, né? Agora, em as cima três daquilo, equipes que eu acho que tem mais condições de ser campeão. Em cima daquilo que o Zé falou do jogo do Corinthians contra o 15 de Piracicaba, o Corinthians só sofreu daquele jeito lá em Piracicaba porque o Paulinho não jogou. O Paulinho não esteve no time. Se o Paulinho não jogar... Falando nisso, o Viriato falou da seleção brasileira. Eu acho que hoje na seleção brasileira, com dois volantes, seria o Paulinho e o Ralf. Mas ele Para mim, os dois jogadores que fazer as que coisas. tem marcação, o Paulinho sai até bem pro jogo, mas ele é jogador de bastante marcação. E o Pelé falou que a seleção tinha que ser a base do Corinthians. Tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo. Eu não vou dizer que seja a base do Corinthians, não vou nem até chegar a esse ponto. Mas o problema é o seguinte, você convoca um Fernando, entre o Fernando e o Ralf, qual é a diferença que tem? A diferença que tem, aquele cabeçada que o italiano cabeçou sozinho, lá, que perdeu o gol, não sei no segundo tempo, não sofreu, porque você tem mais um zagueiro alto, mais um volante alto que é o Ralf, que no Corinthians, quem defende mais essas bolas alçadas é o Ralf, quer dizer que você ganharia em altura, ganharia em presença, e eu não sei qual é o problema. O Fernando é um bom jogador, mas tem 1,70 m. Eu não entendo, não dá para você entender umas coisas dessas aí. Jogar com uma equipe europeia. Fácil. Você se lembra a história do Luan que nós discutimos agora há pouco aqui? Onde joga o Fernando? Qual time brasileiro? No Grêmio, né? No Grêmio. Filipão? Grêmio, né? Torcedor. Não, trabalhou lá. No Grêmio. Então ele vai buscar. Agora, veja bem, o Libertadores. O Fluminense no papel, Viriato, é melhor que o Corinthians. No papel. Mas dentro do campo de jogo, não sei se você concorda. Não, é lógico, o Fluminense é um excelente time. Agora, o problema do Fluminense é o seguinte, ele tem muitos jogadores de uma certa idade ali no meio de campo, e precisa por causa do Deco, porque o Deco ele não joga, né? Então precisa jogar, ele não joga, não consegue firmar. Então, é um time já que tem aquela mania de jogar já certinha, mas é um time assim... com uma certa, tem jogador jovem, mas tem alguns veteranos assim que não tem aquela mesma coisa que, como tem um time mais igual do Corinthians assim, que tem uma pegada mais forte. Presidente, sabe quanto ganha o Deco no Fluminense, presidente? Uns 500 mil. 700 mil reais por mês. Sabe quanto ganha o Fred, que faz o gol adoidado? 700 mil reais. E aí? Eu não concordo com o Fluminense é melhor que o Corinthians. Né? No papel? Não, também não. Eu acho que não? Eu acho que o Corinthians tem mais equipe, tem mais jovem, o Viriato falou. A equipe do Fluminense é uma equipe muito velha, eu acho que igual o Grêmio também. Acho que é uma equipe que com pouco tempo, né? E eu acho que no Corinthians, elenco, tudo, se você pegar peça por peça, o Corinthians é melhor. Depois o Corinthians tem peça de reposição, mais assim, o pessoal do Corinthians está contratando. É aquilo que eu falo para você, o Corinthians tem os olheiros, inclusive aquele Mauro que faz parte também, aquele Mauro que jogou no Palmeiras, jogou ponto esquerdo. Que daqui, ele casou com uma senhora aqui de perto, parece que é da Macedônia, se não me engano. Então é o seguinte, o Corinthians contratou muito bem. Contratou esse Renato Augusto aí, você vê que é bom jogador. Muito bom. Muito bom. Você vê que trouxe o Guerreiro, quer dizer que deve ser jogador que alguém ter visto.
E chegou no time do Corinthians, encaixaram bem. Os times contratam jogador, o São Paulo contrata muito, uma vez não dá certo lá porque o jogador tem outra característica do time, então demora para adaptar. No Corinthians se adapta muito mais fácil. E daí a ideia é por fora. Eu acho que as pessoas que veem esse negócio do Corinthians tá fazendo um trabalho sensacional. Vou fazer uma colocação para depois chamar o comercial, para deixar vocês discutirem os dois aí. Né? O Zé é corintiano, inclusive, né, Zé? Zé é corintiano. Olha como é o futebol. Eu vou fazer essa colocação porque vocês dois têm uma experiência enorme em termos de futebol e essa mesa redonda de hoje está sendo, no meu ponto de vista, excelente porque está se discutindo coisas concretas e verdadeiras. Não que as outras não discutiram, mas essa hoje está um pouco mais pegada. Olha o que é o futebol. O Diego Souza, que está no Cruzeiro hoje, no final do jogo contra o Corinthians, na Libertadores, ele saiu na cara do goleiro, mérito ao goleiro que ergueu o braço, porque ele ergueu o braço por erguer o braço, a perna, sei lá. Se o Diego Souza faz aquele gol, essa porcaria do Vasco da Gama é que teria ido para o Mundial, porque ganharia do Boca Juniors, qualquer time ganharia do Boca Juniors. Boca Juniors está com o time que disputou com o Corinthians a final da Libertadores e é o 9º colocado no Campeonato Argentino. Ganharia do Chelsea, que também é só lavagem de dinheiro o Chelsea. Passa um, vai embora, o Abramovich só fazendo dinheiro ali, enfiando dinheiro. Até porque, veja bem, o Chelsea está a 20 pontos atrás do Manchester no campeonato, na Liga Inglesa. Então, teve essa oportunidade, mérito para o Corinthians, sempre digo isso aqui, foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão do mundo. Agora, se o Diego Souza faz aquele gol, primeiro você, Zé, Corinthians seria esse time que é hoje, não? Não, poderia, essa crise que está no Vasco, talvez não estaria no Corinthians. O Corinthians tem mais estruturas que o Vasco, hoje tem patrocínio melhor, é um time que está mais bem arrumado, né, assim, na parte financeira. Mas o Vasco hoje estaria numa situação boa, e o Corinthians talvez não estaria lá embaixo igual o Vasco está, mas estaria, por exemplo, não seria esse time hoje badalado do é. Aí, presidente, você acha que o Corinthians teria essa paz? Eu acho que o Corinthians... Se tivesse perdido. Eu acho que não estava essa crise que está não, porque o Corinthians sempre teve mais patrocínio, que o Zé falou, e tinha mais equipe mesmo, mais estruturada, mais elenco, né? O Vasco era um elenco limitado, era um time que estava dando certo no momento, né? Agora a questão de fazer o gol, o Diego Souza perder, é no momento, o goleiro foi bem, mas eu acho que o Corinthians passou a equipe melhor, que tinha mais condições de chegar ao título mundial mesmo. Mas mesmo que não tivesse passado, eu acho que não estava nessa crise que está igual o Vasco. Bem, eu tenho que chamar o comercial, mas antes uma notícia. O desembargador que julgou novamente o recurso do Corinthians, da Caixa Federal, patrocínio, outra vez disse que não é para pagar. Então o Corinthians perde o que ali? 30 milhões de reais, né? 30 milhões, né? 30 milhões de reais. Então o Corinthians, até o julgamento do mérito final, já por 2 vezes o recurso foi negado e o Corinthians está impedido de receber este patrocínio da Caixa. Lembrei porque vocês falaram de patrocínio, né? Então o Corinthians, agora eu que sou da área do direito, da área jurídica, quando nega 2 vezes, a hora que for jogar o mérito, não tenha esperança. É bom começar a correr atrás de outro, porque eu acredito que dificilmente a Caixa vai continuar investindo em futebol. E uma colocação, minha ponto de vista, não vejo por que não fazer a propaganda na camisa do Corinthians. Acho que empresas do governo não devem, principalmente a Caixa, não deve fazer propaganda desse jeito. Agora não vejo por que cortaram. É só puxar pela memória. Lubrax é um óleo da Petrobras. E a Petrobras ajudou o Flamengo por mais de 20 anos. Por que não fazer para o Corinthians, né? Não dá para entender. O Flamengo pode, o Corinthians não pode. Voltamos em 1 minuto e meio.
Filmagens e telões Surpresas do Amor, eternizando seus momentos em alta definição. Profissionalismo em documentar fatos importantes que emocionam os seus telespectadores. Há 18 anos no mercado audiovisual com tecnologia Full HD, experiência, inovação, criatividade, compromisso com o cliente e qualidade total. Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários e todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis e toda a região. Filmagens e telões Surpresas do Amor, 3462-6668 e 9606-2916. Rua Nossa Senhora de Santana, número 361, no Planalto. Você se sente seguro em São Paulo? A cada 10 dias, um delegado abandona a carreira em São Paulo, mudam de estado em busca de melhores condições ou simplesmente trocam de profissão. E sua segurança fica prejudicada. Para dar um basta na criminalidade só com inteligência, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado luta pela valorização da Polícia Civil. E uma polícia valorizada é uma sociedade amparada. ADPESP. Nossas conquistas garantem a sua segurança. Acesse www.adpesp.org.br. Você precisa conhecer o Shopping Center das Bebidas, na Avenida Brasília 464, pertinho do Corpo de Bombeiros. Cervejas, refrigerantes da linha Coca-Cola, água mineral, sucos Del Valle, Fanta, Sprite, Guaraná Quat, Schweppes, energético. Tudo para sua festa de casamento, formatura, bailes e quermesses. Venha nos visitar. Temos os menores preços, atendimento e entrega imediata. Ligue 3442-6485. Shopping Center das Bebidas. Comando do Cleiton Ferraz. Representante autorizada para Fernandópolis e região da Coca-Cola. Olha, eu espero que você esteja gostando dessa mesa redonda de hoje aqui no Canal 10. Eu tenho na cabeça que ela está sendo muito importante. Nós estamos falando de coisas sérias, coisas que você gostaria de estar falando, mas não tem a oportunidade de ter um microfone, ter uma câmera, de estar na televisão para poder falar. Então nós estamos falando isso aqui por você que é pessoa séria e gosta das coisas sérias. Vamos falar aqui de FFC. De FFC, esses dois aqui sabem, daqui para lá para cá, da esquerda, direita, norte, sul, leste, oeste. Tem alguma novidade que você ficou sabendo aí, que você acompanha de perto, você que ajudou a formação lá no começo desse FFC, alguns jogadores mais chegaram ou não, presidente? Não, ultimamente eu não tenho acompanhado muito assim, né? Mas você está sabendo? Não estou sabendo, a única informação mais ou menos que eu fiquei sabendo dos bastidores ontem, que parece que a molecada da casa tinha sido parada de treinar no clube, né? E ia treinar com o Giba no Sub-20 lá embaixo, né? Que está fazendo trabalho separado. Então aquele realmente que estava fazendo trabalho junto, parece que passou para trabalhar com a equipe do Sub-20, né? Então essa é a última informação que eu tive, mas não tenho acompanhado mais muito assim não. Porque essa parada deve ter sido porque tem jogadores suficientes já no elenco de profissionais para poder... pode ser isso, né? Pode ser. E a gente sabe que o Pinho é um treinador que a gente sabe, conhece o trabalho de muito tempo, e ele não gosta muito de trabalhar com garoto novo mesmo, ele gosta de trabalhar com jogador limite máximo, né? Então a certeza que ele está querendo jogar, ele está defendendo o lado dele, montar uma equipe forte e para trabalhar com o jogador do último ano, que é o 90, né? A maioria de jogador 90, que é o último ano da divisão. Porque precisa de alguma experiência também nessa Série B do Campeonato Paulista. Viriato, você está voltando ao programa, para nossa alegria, então não tivemos a oportunidade de discutir com você a tabela do Campeonato Paulista da segunda divisão. Jesus já comentamos, né, presidente? Você já teve a oportunidade de comentar isso aqui, né? Na outra mesa redonda. O grupo do FFC ficou com 5 equipes, Viriato. Esportiva Araçatuba, Ilha Solteira, Bandeirante de Birigui, Tanabi e FFC. Nós sabemos que o Ilha Solteira sempre teve dificuldade na formação e formatação do seu elenco. Até parou pelo caminho já, em um campeonato aí. E o Tanabi, o Jesus trouxe para nós a informação, vai ser um time de formação de jogadores, que é um time de empresários, fabricar o jogador para depois vender. Classificam-se 3. É praticamente impossível não se classificar na primeira fase nesse grupo, né? Olha, eu acho que o FPC, pelo que estão fazendo, o que está sendo feito esse ano, começou bem antes. Eu acho que
pela maneira que está lidando, pelo envolvimento que está tendo no FFC esse ano. Eu acho que está bastante profissionalizado, né? E inclusive eu não tive oportunidade ainda, mas eu quero ir lá para me certificar, ver. Eu acho que o estádio com bastante praça é bonito e o incentivo é muito grande. É lógico que o FFC tem condições de atingir a classificação aí, até com uma certa facilidade. Mas o futebol, que eu sempre digo, é o seguinte: às vezes você monta um grande time e no papel não dá muito certo. Isso daí é normal no futebol, a pessoa tem que aprender essas coisas. Mas eu acho que, pelo que eu estou vendo aí, Ilha Solteira, Tanabi, Araçatuba, né? E Birigui, é isso? Birigui, né? Araçatuba, Ilha Solteira, Birigui, cinco classifica três, e Tanabi. 5 classificando 3, eu acho que não tem como o Fernandópolis não classificar. Vamos torcer para aquele que não é só classificar, mas que já tem uma equipe formada, que é poder já, nas outras fases, já estar com o time bem arrumado para poder seguir e chegar na ponta da tabela e quando chegar nas últimas fases, conseguir a subida, que é o mais importante. Presidente Jesus Moretti, olha, você que a gente sabe mantém contato, continua mantendo contato com vários presidentes, vários treinadores, o que tem de novidade no Tanabi? Vai continuar aquilo lá, formação de jogadores? O mesmo trabalho aí, inclusive nem começou a montar a equipe direito ainda. Não? Não. Ele estava preocupado mais com a montagem, que encerrava a inscrição essa semana do Sub-15, Sub-17, que ia começar o campeonato mais rápido. Então a preocupação deles foi essa. Daqui, esses dias, semana que vem em diante, deve começar mais avaliação profissional. Mas a intenção deles é manter o Sub-20 praticamente para jogar no profissional. E o Bandeirante Birigui? Bandeirante também não tem muita novidade não, que é o Tuta que pegou lá como empresário, também não tem como fazer muito grande coisa, porque não tem dinheiro para gastar também. Araçatuba? Araçatuba eu estou apostando mais assim no treinador, que é o Lelo, né, que é um cara bastante conhecedor dessa divisão e foi para lá. Mas segundo as informações também, para fazer um trabalho um pouco mais a longo prazo, que não tem muitas condições também não. Então, eu acho que o Fernandópolis é o que está na frente mesmo de todo mundo aí. Mas eu acho que ainda tudo aquilo que foi programado no Fernandópolis quando a gente estava lá, eu acho que está deixando um pouco a desejar aqui, porque o nosso objetivo era, nessa época, estar com vários amistosos bons, e nós jogamos, e até agora o Fernandópolis praticamente só fez amistoso com a equipe amador, que não deu para ver nada, nem com a equipe montada não conseguiu colocar a equipe. Então, essa parte aí, eu acho que está um pouco atrasado. Mas até entendo, porque o campeonato se prolongou mais e o presidente teve que cortar a despesa, né? E deixar para contratar jogador mais quando terminar a fase da 2 e a 3. E o Ilha Solteira, presidente? Que jeito será que vem? Será que é aquela ônibusada que... O Ilha Solteira é o mesmo padrão dos outros anos, né? O mesmo presidente, né? Não deve mudar muita coisa não. É o Solitinho, o treinador, né? Que deve ter, parece que vai trazer uma equipe de São Paulo que vinha treinando lá, os moleques lá pronta já, né? E vai colocar para jogar, mas a maioria até jogador que paga para jogar. Paga para jogar? Paga para jogar. Aqui. Aqueles que têm ilusão na vida, que o pai tem é fácil ganhar dinheiro, né? Pai trocador, né? E tem esse negócio, né? E tem esse daí no futebol, que eu estava comentando, infelizmente existe toda divisão, os caras que acham essa facilidade de ganhar dinheiro ainda e fica tapeando os garotos aí, colocando na cabeça de pai de jogador que o moleque tem condições, daí ele coloca o moleque em outro lugar, e isso é uma ilusão que os garotados têm, os pais dos garotos têm também. Miriado, você está aí pensando, escutando bem. Vou fazer uma pergunta para você. Você é treinador de futebol de um time da Série B, porque além do FPC, o Miriado treinou outras equipes, até de outras séries maiores aí. O Rio Preto foi um, né, Zé? Não. Eu tinha passagem curta no Marília. Marília, Batatais. Zé, Zé, dá licença um pouquinho, desculpa te interromper. Você passou pelo Marilinha, não passou? Foi lá que você aprendeu, Zé. Lá em Marília. Continua, Zé, falando de Batatais. Batatais, Barreto, Bahia do Tuitabana, Jabuticabal, né? Então, Turama, né, Zé? Como em Turama, nós tínhamos uma equipe muito boa, na época nós disputávamos uma divisão em Turama, a terceira divisão em Turama. Então, aí quando nós classificamos para a segunda fase, nós pegávamos muito sul de Minas. Eu joguei em Leopoldina, nós jogamos em Unaí, que é encostadinho, 70 km de Brasília, quer dizer, como é que é muito bom. Nós tínhamos uma equipe muito competitiva, muito boa,
E lá fizemos um grande trabalho no Iturama naquela época. E o campo era de terra no Iturama, que não é esse campo que tem lá hoje, não. Então, que lá deixa saudade. Né? Sem mudar o foco, mas muito queijo? Bastante. Bastante queijo? Bastante. Então, qual o fato assim que ficou marcado, né, para você, essa passagem lá em Minas Gerais, que é outro estado, é outra maneira de se pensar? Tem alguma passagem especial que você teve lá? Olha, falando assim, que eu me lembro assim, de imediato, não, mas eu acho que eu sempre digo o seguinte, se eu tivesse continuado na profissão de treinador, eu queria trabalhar em Minas, porque em Minas é o lugar que realmente eu realizei. Eu trabalhei em Tuiutaba, e quando eu cheguei na Tuiutabana estava numa situação muito difícil. E nós conseguimos uma classificação quase que heróica lá, sabe? Então, e Iturama também. Então, as duas cidades de Minas que eu trabalhei assim, eu fui muito feliz, certo? E eu até acho que daí tem muitas essas coisas. Tem um treinador, tem um jogador que se adapta e está bem no estado. E como treinador também. Eu acho que você vê o Cuca está lá, o Cuca fez um grande trabalho no Cruzeiro e agora no Atlético está fazendo um trabalho excepcional. Então quer dizer que parece que casa com você aquilo ali. Então, o que me marcou bastante foi esse estado aí, esses dois times que eu trabalhei no estado assim, que eu fui muito bem mesmo. Deixa muita saudade. Lá eu me realizei mesmo como profissional, porque as duas equipes que eu dirigi lá eram muito boas, de muita qualidade, e nós fizemos um grande trabalho. Só uma última colocação, depois a gente volta ao foco aqui da Série B. Quando você pedia lá em Minas para um determinado jogador exercer uma função no campo e às vezes ele não conseguia realizar, a hora que saía, que você ia falar com ele respondia mais ou menos assim: olha, seu Zé, o senhor pediu o trem aí, mas o trem acabou não dando certo porque não foi capaz. Era mais ou menos assim ou não? Exato. Ô, Vando, só para você ter uma ideia, você sabe que em Iturama, você sabe quem jogou Iturama comigo? Aquele Célio Lino que jogou no Internacional, sim. Ele estava nessa equipe Iturama. Exato, o Carlinhos Saburgo, o Marco Antônio, um zagueiro que jogou no Corinthians há muito tempo, que é de Votuporanga. Eu não sei, antes que eu jogava o Ordalino, que era o goleiro, certo? Então o Pedro Paulo, o volante, que jogou muito tempo no Bebedouro, no Olímpia. Eu não sei como é que nós conseguimos formar aquela equipe. Teve um centroavante que jogou no Fernando, tá de Ricardo, um grandão que veio, não foi bem aqui, lá foi um monstro. Inclusive ele saiu de lá, ele estava sendo cogitado para aquele time lá maior de Minas, América Mineiro. Então, quer dizer, eu não sei como nós conseguimos formar um time tão bom quando nós formamos em Iturama. Não sei como foi naquela época lá, porque realmente, aquele tempo o campo era de terra, a viagem para você chegar em Iturama naquele tempo não tinha esse asfalto aí ainda, para chegar lá era um sacrifício danado, mas nós conseguimos fazer. Você conhecia bastante jogador de São Paulo. Exatamente, foram morar comigo. Tinha o Carlinhos Sabuto, aquele Carlinhos baixinho, que jogou aqui no Fernandópolis há muito tempo, e jogou comigo, fui lá, o pessoal foi comigo. Então a passagem foi o seguinte: o Célio Lino, ele saiu direto lá do casamento de Iturama, foi para o Internacional e foi titular do Internacional de Porto Alegre. É para você mostrar a grandeza, o tamanho do plantel que nós tínhamos, a qualidade do jogador que nós tínhamos. Né? O Leozinho fica me enchendo o saco, porque eu falo muito do Palmeiras, né? Ele olha para mim, né? Mas o Celinho jogou no Palmeiras também, saiu do Inter e foi pro Palmeiras na época. Celinho, né? Jogou. Então, Araçatuba, Ilha Solteira, Birigui, Fefecê e Itanabi. Opinião minha, viu, presidente? Opinião minha. E a opinião que vale aqui não é a minha, é a de todos nós. Cada um tem sua opinião e aqui nós respeitamos. O programa tem que ser democrático. Cada um fala aquilo que pensa, lógico, né, dentro das normas. Mas num grupo desse, se não classificar na primeira fase, tem que tirar licença de 10 anos. Você não acha? Não, você vai facilitar. Castiga com tranquilidade, porque eu não tenho acompanhado muito o FPC, assim, porque realmente eu estou afastado. Mas você percebe que da primeira vez, uma das primeiras vezes que o time que começou assim, né, José? Você fazia parte lá no começo lá. Faz muitos anos. Fazia muitos anos que não está assim. O ano que nós estivemos bem assim, que foi um trabalho bem feito, foi em 94, né, como campeão, né? E outra coisa, depois de lá para cá, a gente praticamente só veio. E também tem uma coisa no Fernandópolis que pegou um gancho muito bom, sabe o que é? Porque as duas últimas campanhas do Fernandópolis, elas foram muito boas, certo? Então daí dá uma certa tranquilidade, dá uma certa euforia, até uma euforia.
ganhou mais credibilidade. Não, não só nos torcedores, mas nos próprios dirigentes que estão trabalhando no Fernando, porque a campanha do ano passado ela foi muito boa, foi excepcional. Ele não chegou por detalhes, futebol detalhes no fim é que manda, mas foi detalhezinho aquele empate no Novo Horizontino dentro de casa. Era uma vitória, sim, por estar. Mas é da maneira que eu estou dizendo, quer dizer, que isso daí está tendo. Então o Fernandópolis já vem de 2 anos para cá, e já vem bastante forte. E eu acho que esse ano vai ser um ano para ficar bastante forte. Ele tem tudo para classificar em primeiro lugar e depois romper bem durante a competição. Eu acho que eu falei, né, no outro programa, eu acho que o campeonato do Fernandópolis vai começar na segunda fase, né? É aquilo que nós analisamos outro dia. Os grupos aí que você passou, os times prováveis que podem classificar, aí realmente eu vejo que já conta dificuldade, né, com as equipes. Agora, vocês concordam, Zé? Eu entendi o que você quis dizer quando o Zé falou, fizemos 2 anos de boas campanhas. Você concorda que principalmente o ano passado foi dos piores níveis que nós tivemos na segundona, e que o ano passado era mais fácil subir, do que vai ser esse ano aqui? Por isso que fez boa campanha lá atrás também? Não, mas eu até concordo. Fica à vontade. Como eu também não acompanhei muito de perto, assim, eu vi alguns jogos, eu vi um jogo na televisão, e no FPC, o único dia que eu poderia ir da filosofia do Novo Horizontino, eu até não fui, porque naquele ocasião eu tive um problema de casa com meu irmão passou um pouco mal, eu precisei de ficar com ele no hospital. Mas eu acho o seguinte, irmão, eu acho que todo ano, acho que o campeonato equivale, um ano, 2 equipes melhoram um pouco, tanto fica pior. Eu acho que é o seguinte, eu acho que no fim das contas, eu acho que todos os anos são mais ou menos parecidos, sabe? É que às vezes algumas equipes despontam melhor, outras ficam um pouquinho para trás. Mas acho que porque o nível é o seguinte, o nível é a qualidade dos jogadores. O Brasil hoje está passando por uma safra muito difícil. Você vê a seleção brasileira, você nota a seleção brasileira, você traz Fred lá para jogar outra vez, é porque não pareceu melhor. Então o que está acontecendo é o seguinte, veja você, essa divisão é a base da idade. E o jogador abaixo da idade, de um nível melhor, não está dando sopa aí. Custa muito dinheiro, não é verdade? O moleque de 14 anos hoje já tem empresário, tem tudo 12 anos, então quer dizer, é o seguinte, então o nível é esse daqui que nós estamos vendo mesmo, não vai melhorar muito ou piorar muito, vai ser aquele batidão de sempre. Eu só acho, Mauro, que saiu, eu concordo muito que vai ser mais, o ano passado foi, eu acho que esse ano tem equipe menos de tradição, já vem subindo equipe que sempre montou para subir, que era o Votuporanguense, vinha, né, o Pão de Açúcar, esse pessoal que sempre investiu mais. Agora esse ano eu não vejo muita equipe aí com um pensamento assim de gastar muito, não. Eu acho que o campeonato vai ser do mesmo nível que nem o Viriato falou, porque todo ano é um campeonato, de repente uma equipe que você acha que não dá valor aí encaixa algum jogador abaixo da idade que acaba fazendo a diferença aí e acaba surpreendendo. Então, mas na realidade acaba chegando desses 45 times aí, 10 equipes mais ou menos que vai buscar o título aí para cair desconto extra, não vai ser muito mudança. Pois é. O programa está chegando no seu encaminhamento final e nós vamos falar um pouquinho da nossa vizinha, o Votuporanguense. Eu disse aqui no programa, Zé, o Jesus tem uma outra tese diferente e eu tenho que respeitar como ele respeita a minha. Mas já estou até mudando. Você está mudando também? O Jesus tem assistido os jogos aí, tá meio complicado. O Jesus entendia o verbo que eu estou usando, entendia que a Votuporanguense ia brigar para subir. Eu dizia que ia brigar para não cair. Porque o negócio de querer subir o PVC por subir, às vezes é uma grande bobagem, né? Tem que ter muito cuidado. Veja só, o Votuporanguense está com 16 pontos ganho, né? 17 pontos ganhos. Está entre o rebaixamento, mais perto do rebaixamento do que próximo de disputar entre os 8 a classificação. E a Votuporanguense, vou dizer um negócio aqui, a mesa redonda é todo sábado, a gente vai continuar discutindo isso. A chance dela ganhar o último jogo neste ano é domingo. A chance da Votuporanguense. Porque ela empatou com o Novo Horizontino, em casa, perdia, que você assistiu o jogo, você viu lá, e agora vai pegar o Barretos. E o Barretos em Votuporanga, eu quero que vocês analisem isso que eu vou dizer, vai ser osso duro de doer. Se a Votuporanguense não ganhar esse jogo aqui do Barretos, ela vai correr um sério risco de rebaixamento outra vez. Por quê? Porque a Votuporanguense depois vai em Limeira jogar com o Independente. Tem tudo para perder. Tudo. Pois a Votuporanguense joga em casa contra o Rio Preto. Tem tudo para não ganhar.
E o Rio Preto está brigando para subir. Pois a Votuporanguense vai lá no Guaçulano, lutando desesperadamente para não cair, tem chance de não cair. Joga em casa com a Francana, que busca a classificação. E depois encerra a sua campanha jogando com o América lá em Rio Preto, que quer ficar entre as 8 equipes. Vou começar com você, presidente. Vai lutar muito para não cair. O problema da Votuporanguense, que eu tenho acompanhado o jogo, eu estou achando o nível da 3 também muito fraco. Fraco demais, a gente não consegue ver jogador nenhum para você. A gente, o que eu falo, quando eu paro de trabalhar, eu trabalho, eu torço para a equipe que eu trabalho. Então quando eu paro de trabalhar, eu faço um trabalho profissional para ver jogador, para quando algumas pessoas precisam, a gente tem um jogador para indicar. Certo. E eu não estou vendo nada, ultimamente a gente não, que nem fala, não gasta nem a caneta para marcar o nome de jogador, né? O nível está muito fraco, e eu acho que a Votuporanguense não tem ganhado jogos em casa. A Votuporanguense foi uma equipe sempre forte em casa, que fez os pontos, ultimamente não consegue ganhar. Isso ia ter atrapalhado a Votuporanga. E acho que a mudança de treinador com o China não foi boa para a Votuporanguense, não. Também acho. Eu acho que devia ter deixado o treinador, buscado algum jogador mais para reforçar, que a gente sabia que o China tinha pedido jogador. Agora, eu acho que o João Martins entrou, até um bom treinador, mas o jogador que ele trouxe não estão correspondendo também. Eu tenho assistido jogos lá, ele colocou todo jogador para jogar que ele contratou, e realmente não acrescentou nada. Eu acho até que ficou pior a equipe do que estava na mão do China. Entendeu? Então eu acho que é aí que eu estou mudando de ideia, mas aí tem aquela esperança um pouco também da Votuporanguense, porque a gente viu o nível dos outros muito fraco também. Esse Tapirense assistiu um jogo fraco. Perdeu outro agora. O Novo Horizontino também assistiu domingo, quarta-feira, a gente não viu nada no Novo Horizontino também, uma equipe comum também, sabe? Então você não vê assim, do uma hora para outra pode ser que a Votuporanguense consegue algum resultado, porque a gente não vê nada nos outros adversários também. Verdade. Viriato, diante desses jogos difíceis da Votuporanguense, o que você prevê, que você analisa? Em tese, lógico, porque se nós tivéssemos bola de cristal, a gente ganhava a loteca toda semana, né, Zé? Eu acho que eu acho que eu vou botar a Votuporanguense até pelo primeiro ano que está disputando essa divisão aí, agora depois de muito tempo que está nessa divisão, mas eu acho que a Votuporanguense, eu concordo com o Jesus, eu acho que não deve cair, não. Eu acho que a Votuporanguense deve passar o sufoco sim, né? Porque pelos adversários que você falou aí, são adversários que estão lutando, aqueles que estão embaixo e aqueles que estão em cima para a classificação, sempre a dificuldade é muito grande. Mas eu espero que a Votuporanguense fica assim, porque eu acho que a cidade, se o time não é muito bom, mas pelo menos a cidade está com uma pujança muito boa, isso daí manda muito no futebol. Às vezes o time não está muito bom, mas a cidade ela corresponde um pouco, ela puxa, e isso daí faz com que a equipe também fica num nível mais ou menos razoável. Eu acho que não deve cair. Pois é, todos nós sabemos que o que é bom dura pouco, não é uma pena, o programa chega no final, faltando 3 minutinhos, reservar para o pessoal despedir. E mais uma vez agradecer ao nosso eterno presidente, Jesus Moretti, que sempre está aqui conosco, né, ajudando a fazer o programa e trazendo informações precisas para que a gente possa analisar neste programa. Lembrando você que daqui a pouquinho, daqui a 3 minutos, começa mais um documentário espírita aqui no seu canal 10, com mensagens, paisagens maravilhosas para você curtir, e depois será reapresentado durante toda a semana em horários diferentes. Mas hoje, daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, começa mais um documentário espírita aqui no seu canal 10. Presidente, mais uma vez, um abraço, canal 10, todos nós agradecemos muito e até próximo sábado, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde, Ivone, boa tarde, Viriato. Foi bom fazer esse programa lá do Viriato, né? Fazia tempo que a gente não se encontrava nesse programa, né? É sempre bom, porque a gente trabalhou muitos anos junto, né? Eu sei que é uma pena que o Viriato está um pouco ainda afastado, mas ainda tem muita lenha para queimar o Viriato aí, né? Conhece bastante bola, assim. Muito obrigado ao presidente Jesus Moretti e agradecer também ao nosso eterno treinador do FFC, né? Zé Carlos Viriato Mendes, que hoje cuida das coisas do sobrinho, né? Está aí trabalhando e está só acompanhando o futebol. Zé, quando você veio aqui, a gente estava numa ascensão boa em termos de audiência, né? E felizmente você veio e trouxe sorte, porque hoje o Canal 10 tem mais de 2.000 assinaturas na cidade, na televisão, e em cima da nossa audiência, 70% ainda é da internet, por toda a região, por todo o estado, por esse Brasil afora aí que nós recebemos e-mail. Então eu espero que você tenha trazido mais sorte ainda para cá, porque o crescimento foi assustador.
E sempre é muito bom ter você aqui, o amigo, para poder ajudar a fazer o programa, explicando coisas importantes, colocando para o telespectador e para o internauta a verdade dos fatos que acontecem no futebol, como o futebol é, o que foi mudado. O Zé Carlos sempre vem aqui e enriquece o programa para nós. Eu espero que você arrume tempo, que nós te apertamos lá para poder vir hoje, você tenha mais tempo para poder vir mais. Um grande abraço, muito obrigado de coração em nome de todo o Canal 10. Abraço, Wanda. Muito obrigado por estar aqui, o Jesus Moretti, que nos acompanha de longas datas. E o Jesus, através do Jesus, eu fico sabendo, às vezes, nós não se encontra sempre, não, mas às vezes nós bate um papo na cidade, nós se vê aí, e através dele eu fico sabendo a novidade um pouco mais do futebol, que eu estou um pouco afastado. Aí eu que agradeço bastante o convite de vocês, e às vezes que vocês me convidarem, se eu tiver possibilidade de vir, você pode ser certeza, é um prazer para mim estar aqui. Prazer é nosso, Zé. Muito obrigado então ao presidente Jesus Moretti, ao Zé Carlos Viriato. Muito obrigado a você que ficou conosco na TV e também na internet. Na TV, esse programa vai ser reprisado durante a próxima semana, que você não pode ver no sábado, vai ver no domingo, na segunda, em horários diferentes. Lembrando mais uma vez, daqui a pouquinho começa mais um documentário espírita aqui no seu Canal 10. Tem lindas passagens, lindas mensagens, e eu sei, através do meu amigo Granella, que teve uma repercussão enorme ao início da apresentação desses documentários aqui no Canal 10. Muito obrigado a você, um grande abraço, um grande final de semana, sábado, domingo, vamos ver o que vira Palmeiras e Santos, te aconselho a pescar, porque vai ser um jogo difícil, mas se você quiser assistir, vai assistir, né? A mãe de todos nós aí, a Globo, da TV, vai mostrar esse jogo, e na segunda-feira nós estaremos de volta aqui a partir das 12 horas com o nosso jornalismo informativo Canal 10. Meu nome também, do Zé, do Viriato, do Éder, do Leozinho, pessoal que fica na retaguarda técnica e que não aparece, mas que ajuda a fazer demais a programação. Feliz final de semana, muita paz e saúde e até segunda-feira.